Parceiro, Endrick no final da fila para receber uma oportunidade de jogar na Copa e não está jogando porque não cumpre obrigações táticas. Essa daqui são as notícias que estão saindo para justificar a ausência do Endrick na estreia do Brasil versus Marrocos na Copa do Mundo de 2026. O certo, 100%, seria a gente escutar saindo dessa boquinha aqui do italiano, esses lábios finos e sem nenhum pelinho de barba. A gente não sabe ao certo o que passa nessa cabecinha branca de Carleto Ancelotti. Então a gente vai debater aqui meio que em cima do que os jornalistas estão trazendo. A gente vê que em muitos casos, os jornalistas apuram, trazem a notícia, mas nem por cento são 100% fidedignas, verdadeiras. Mas vamos se basear nisso daqui, beleza? Aí a gente abre um debate aqui nos comentários e a gente pode resenhar sobre. O olhar de Ancelotti em relação a Endrick na seleção brasileira é esse daqui. Apesar de elogiar o atacante, o treinador italiano sempre demonstrou uma abordagem mais cautelosa em relação ao jovem. Isso daqui é verdade, tá? Na mão do mesmo treinador, a gente viu o Estevão ganhar uma vaga de titular incontestável ali pela ponta direita, no início da era Ancelotti, e isso não acontece com o Endrick. Beleza, mais cauteloso com o jovem. Ancelotti tem priorizado aspectos como leitura tática, participação coletiva, comportamento sem a bola e regularidade de desempenho. Critério que historicamente pesam em suas escolhas. Vamos cada um por vez? Leitura tática, o que seria? Recebeu a bola, o que fazer? Definir o melhor momento de atacar, segurar a bola, uma leitura melhor da jogada, um passe em profundidade, escolher se chuta ou não. Leitura tática. Eu acho que o Endrick, às vezes, ele peca nisso daqui e ele fica fissurado apenas no gol. Isso daqui pode ser algo bom ou algo ruim. Às vezes a gente precisa de um jogador que queira fazer o gol na seleção brasileira. Eu vejo que a gente não tem. Um atacante fissurado pelo gol. A bola vai chegar, eu vou chutar. A bola vai chegar, eu vou decidir. A bola vai chegar, sou eu que vai fazer o gol. Não vejo muito esse detalhe na seleção brasileira. Eu acho que ele tem uma certa leitura tática própria. Talvez não seja o que o Ancelotti queira pro atacante. Participação coletiva. Comportamento sem a bola. Esse daqui também foi um asterisco ali que o Paulo Fonseca, ex-técnico dele aqui na época do Lyon, chegou a dar uma cutucadinha nele em algum momento ali da passagem dele no Lyon, onde falava que ele precisava se doar mais, sentir mais o jogo. E aqui é realmente algo que a gente pode comentar sobre o Endrick. Quando a gente parava pra ver ali os jogos do Lyon, na parte defensiva, quando o Lyon não tinha bola, era muito fácil ali a gente observar muitas vezes o Endrick dando uma caminhada, meio que se poupando para quando o time dele tivesse a bola, ele poder ter o gás da arrancada, ir para cima, poder concluir as jogadas da forma que ele estava pensando. Isso daí era uma instrução do técnico ou ele fazia por conta própria? Tem que ser muito bem definido. Eu tenho uma séria crítica, rapaziada, porque eu acho que muito disso daqui poderia ser facilmente debatido e consertado com esse cara aqui, mano. A gente tá falando de Carlo Ancelotti, para muitos, maior técnico, um dos com mais títulos da história do futebol. Como é que ele não consegue colocar na cabeça de um menino de 19 anos que tá começando a sua carreira, ainda tem tudo para tem uma carreira inteira ainda para construir. Não fez quase nada ainda na carreira, mano. Pra ter essa parada de eu vou decidir quando eu vou voltar, eu vou decidir o que eu vou fazer. Não, mano. Ele tá sendo comandado sobre esse cara aqui que tem um peso gigante na história do futebol. Se o Carlo Ancelotti não consegue chegar e falar pro Endrick que em uma Copa do Mundo ele vai ter que ter tal comportamento sem a bola, aí acabou, pai. Eu vi uma declaração do Vitor Sérgio Rodrigues em que ele chega e fala: a gente não normalizou essa parada muito cedo do Vinícius Júnior com 25 anos, no seu auge físico, não marcar sem a bola? Mesmo ele sendo um ponta que tem ali as suas obrigações de cobrir uma subida ali do lateral adversário, de às vezes fechar um pouco mais o meio, de voltar para dar carrinho em alguns momentos, a gente não normalizou isso daí muito rápido. Um jogador que tá no seu auge físico, tá numa idade boa, consegue correr e correr pra caralho. Eu fiquei pensando, isso daqui não é verdade mesmo, rapaziada? Como é que a gente não tá falando de jogadores no estilo Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, não tô falando de status, eu tô falando idade já mais elevada, o caso do Neymar com muitas lesões e aí não consegue fazer 15, 20 jogos numa temporada já há muito tempo, Messi, Cristiano Ronaldo, uma idade mais avançada
e aí você pedir sempre pros caras recompor, não vai ter perna para um segundo tempo, quando realmente precisar, quando a bola chegue no pé deles, algo realmente ser diferente. A gente tá falando de jogadores que estão nas suas pontas dos cascos, nos seus primes, no auge físico. Como é que você não consegue fazer esses caras terem um papel sem bola? Participação coletiva, comportamento sem a bola e regularidade de desempenho. Pô, regularidade de desempenho, eu não me lembro de uma partida ruim do Endrick com a camisa da seleção brasileira. Aqui cai por terra. Leitura tática, pode ser que o Ancelotti visualize algo de diferente num atacante que ele não veja no Endrick. Mas comportamento sem a bola, participação coletiva, porra, aí pra mim é sacanagem. Um cara como o Ancelotti não conseguir pedir pra um jogador voltar pra marcar, o cara que tem esse peso aqui, aí a gente lava a mão, viu? Esquece, vai obedecer quem? Beleza? 2026, os caras não entenderam que a primeira marcação começa lá em cima? Caraca, complicado, hein, mano? O jogo do Brasil contra Marrocos reforçou a impressão de que Endrick ainda não ocupa, na visão do italiano, um papel central na equipe, e isso daqui me preocupa pra caraca, mano. Porque, volto a falar, não temos um atacante referência em querer fazer gol, em ter a sede de chegar na frente do goleiro e sentar o cacete ali, ó. Sentar a porrada na bola, tentar afundar o goleiro, e isso o Endrick faz. Pô, teve uma jogada no finalzinho que o Rafinha recebe uma bola em profundidade e não é da característica dele chegar e ir pra dentro do gol. Ele faz um cortezinho pra trás e quer levantar pra área, tentou um cruzamento. Jogada de um ponta e não de um atacante. Mas naquele caso o Rafinha tava jogando um pouco mais centralizado, de falso 9. Beleza? O Igor Thiago poderia ser esse cara aí com a sede do gol, tropeçando na bola. E o Matheus Cunha, quando joga avançado, todo mundo sabe que ele é mais um meia. O único cara com essa característica tem a regularidade de desempenho, tem a própria leitura tática, e se não conseguir, passar uma instrução pro moleque de 19 anos que mal começou a sua carreira, o que ele tem que fazer no papel sem bola, aí acabou, mano. Aí acabou. O jogo do Brasil contra Marrocos reforçou isso daí, né? Ele não ocupa uma visão, na visão do italiano, um papel central na equipe. Na prática, isso daqui ele já deixou muito claro, tá? Quando ele fala que Endrick é futuro, é futuro, é futuro. Sem surpresa nenhuma, infelizmente. Na prática, Ancelotti parece enxergar Endrick como um jogador capaz de decidir partidas, mas ainda em processo de amadurecimento para assumir um protagonismo na seleção brasileira, e isso é complicado, tá? Como é que ele vai amadurecer se ele não consegue jogar, se ele não tem minutos? O processo de ganhar ritmo, de ser decisivo, de amadurecer, de tomar melhores decisões durante as partidas, é tendo minutos, é jogando. Você fica bom em algo o quê? Repetindo, fazendo. Quando você estuda algo, quando você pratica algo, quando você tá aprendendo algo. Porra, mano, como é que os caras não conseguem ver isso? Teve uma outra versão aqui da notícia, ó. Segundo a apuração da UOL, a principal razão para o Endrick ainda ser o último da fila na seleção brasileira é a questão tática. Carlo Ancelotti espera que o atacante faça pressão alta na saída de bola adversária. No entanto, Endrick costuma recuar para buscar jogo. Mano, coloca na cabeça do moleque isso. Eu quero que você faça isso. Se não fizer, coloca de titular, pede. Se não fizer, chega na porra da entrevista coletiva e manda o papo. Não vai jogar porque eu pedi X coisa e ele tá fazendo outra. Pronto, esclareceu e colocou panos quentes em tudo. Não fica nesse mistério de não gosta do moleque, é a panelinha da seleção brasileira. É simples de resolver. Escala, passa o seu plano de jogo pro moleque, não cumpriu? Foda-se, fala. Eu acho que isso daqui é a melhor opção a fazer. Aí entra na real o Endrick do que ele tem que fazer e tem que obedecer o técnico se isso tudo for verdade. Certo? Porque eu acho muito ruim, mano. Eu acho, não muito ruim, eu acho difícil de acreditar que o Endrick, um moleque que sempre passa a visão ali de ser muito dedicado, de querer aprender, mano, parece ser bom de grupo, por mais que o pessoal tenha rotulado ele como péssimo de grupo ali, que não consegue fazer boas amizades, que o pessoal não gosta dele. Toda imagem, todo vídeo, a gente vê algo extremamente diferente. Se um moleque de 19 anos não para pra ouvir um técnico como o Ancelotti, aí acabou, né? Endrick costuma recuar pra buscar jogos. Isso daqui é muito simples, mano, é uma característica, é só pedir pra ele adaptar. Treina ele pra ele fazer a porra da pressão.
O Igor Thiago consegue fazer uma pressão melhor do que o Endrick. Endrick é um touro fisicamente, mano. 19 anos, quem que vai marcar melhor pressão do que ele, deixando de cumprir essa função? Além disso, o treinador tenta fazer com que o atacante siga mais as orientações em campo. Um exemplo citado na reportagem é que, mesmo após ser orientado a dominar a bola antes de finalizar, Endrick frequentemente volta a chutar de primeira na jogada seguinte. Se eu não me engano, quando ele recebe a bola dentro da área contra o Egito, é um cruzamento do Rafinha que ele finaliza de primeira e faz o gol. Certo? Se eu não me engano, o primeiro gol do Endrick na Champions, quando ele tinha Vinícius Júnior passando de um lado, Mbappé passando do outro, e foi conduzindo e pá! Às vezes é bom ter um jogador um pouco mais egoísta. Às vezes é bom, ter um jogador com personalidade. Você precisa ter um jogador com isso, senão fica aí que nem tá a seleção brasileira. Ninguém chama responsabilidade de nada. E ter um jogador de 19 anos chamando a responsabilidade já é algo diferente, mano. Já é um cara que a gente vê que não esconde. Não se esconde. Pode estar mal numa partida, mas vai fazer. Não vai ficar ali pra dentro dele mesmo, se encolher, se deixar ser marcado pelo adversário. Não, mano, ele vai querer aparecer, ele vai querer fazer as coisas. Às vezes é bom ter um jogador desse tipo. Se toda vez ele quiser dominar e passar pro lado, aí ele deixa de ser o Endrick. Endrick frequentemente volta a chutar a bola na jogada seguinte. A comissão técnica, porém, trata a situação como naturalidade e entende que esse comportamento faz parte do processo de evolução de um jogador tão jovem e talentoso. Vale destacar que Endrick já decidiu partidas para Ancelotti, inclusive os amistosos contra Croácia, Panamá, Egito, Inglaterra, Espanha, México na época de Dorival. Pô, se ele não tem essa personalidade da parada do eu vou fazer, me dá a bola, que nem ele falou naquele jogo contra o Botafogo, virada absurda do Palmeiras. Porra, uma das partidas mais memoráveis do moleque é porque ele foi ele. Pediu a responsa, toca a bola em mim, colocou a bola debaixo do braço, desfez a parada da orientação tática. Como é que é? Questão tática. Nem lembra onde tá falando. Não concordo, tá? O Datafute pegou aqui a notícia e fez um comentário sobre isso, rapaziada. O Endrick é um jogador de caos. E essa é uma das suas melhores virtudes. Se ele sentir que tem que ignorar a orientação tática em um momento do jogo, ele vai fazer. Eu só não acho que o ignorar a orientação tática tenha que ser, porra, eu tô jogando o cara me colocou de centroavante, eu vou ignorar isso, eu vou virar um ponto e foda-se. Não é nesse nível, né? Não é nesse nível. Parece, quando a gente lê isso daqui, ignorar as orientações táticas, mano, faz parte do plano de jogo do técnico. Se todo jogador quiser ignorar a porra da orientação tática, aí lascou. É 7-1, beleza? Cada um vai querer fazer o seu papel, e aí, não, é um coletivo, é um time. Precisa que cada um faça o que foi projetado pelo técnico. Mas essa parte dele querer o protagonismo da bola vir, ele querer o gol, dele querer chutar, dele querer finalizar, dele ter a personalidade de fazer a jogada que vem na mente dele a partir do momento que ele taca a bola no pé. Pô, você pegar um moleque, é uma promessa foda, e ficar pulindo o que ele vai fazer com a bola no pé. Imagina você pegar um Neymar jovem e falar, mano, não vai pra cima não, não vai pra cima não. Quando você vê ali que fechou a marcação, 2 em cima de você, você passa pro lado porque alguém vai estar livre. Pô, não. Agora, papel tático, pressão alta, não sei o quê, não abaixa tanto, fica um pouco mais lá na frente, isso daí eu concordo. Agora, tentar definir o que um moleque talentoso desse vai fazer com a bola no pé, coisas básicas, pontuais, lógico que o técnico vai ter como agregar pro cara. Levanta um pouco mais a cabeça, para de desespero, não corre tanto, não acelera tanta jogada, às vezes tem que pausar, certo? Mas tanta polida assim eu não acho como algo positivo. Ignorar a orientação tática em um momento de jogo, ele vai fazer. E ele acerta muitas das vezes. É isso, mano. Se é algo que dá certo, tem que fazer mais vezes. Ele próprio já sente isso. E isso eu vejo como algo bom, principalmente em jogos eliminatórios como é a Copa do Mundo. Alguém tem que tirar algo do comum. Tem que fazer o diferente do comum. Senão fica aquele jogo burocrático e acaba que não dá em nada. É muito difícil pra mim querer assimilar que um cara desse aqui, ó, porra, fez o gol com a assistência do Rafinha, vai lá, faz a comemoração do moleque, tá lá, tá se doando,
e chega depois do jogo, dá uma entrevista dessa. Aqui é onde eu quero estar, quero sempre dar a minha vida pela minha nação, dedico esse gol pra minha esposa, pro meu filhão. Deus faz coisas extraordinárias na minha vida, me guia para o caminho certo, que foi o Lyon. É que esse moleque não vai dar ouvidos pra algo que pode ser benéfico pra ele. Vai ficar relutando contra alguma coisa, o técnico vai pedir pra ele correr, pra ele marcar, e ele vai fazer corpo mole. Numa Copa do Mundo, serve pra qualquer jogador, rapaziada. Se você não corre disputando uma Copa do Mundo, mano, você vai correr quando, irmão? Já devia fazer esse papel no seu clube que também já paga o teu salário gordão, né? Paga um salário rechuchudo ali. Mesmo assim, fica no migué pra correr. Porra, Copa do Mundo, como é que o pessoal não vai correr, mano? Não me entra na cabeça, tá? Aqui teve uma leitura labial, rapaziada, do momento que ele tá no banco e ele vê que ele não vai entrar junto com o Neymar. Vamos ver o que teve ali? Leitura labial do Veloso GG. Conteúdo aqui interessante. Vamos ver rapidinho? Chuta, chuta, chuta. Toca uma bola no Vini, faz o Vini pra cima. Ibanez, dá uma no Vini, manda o Vini correr nas costas. Guimar! Vem pra cá. Sim, não, mas tu ficou com ele. Você viu, o próprio Neymar, ele tem uma leitura do que ele poderia fazer ali em determinado momento do jogo, né? Momento que deveria passar, tal, lançar no Vini nas costas do marcador. Por isso que eu acho que a entrada do Neymar, mano, é que tem todo esse dilema, né, mano? Vai voltar sem ritmo, quando volta, as notícias nunca conseguem trazer data exata, a CBF não fala nada, faz exame e a gente não tem a resolução do exame, não tem o veredito de algo. Mas se ele tivesse em campo, olha a leitura diferente, né, mano, dos jogadores que a bola tava queimando na estreia da Copa. Do lado. Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse eu entrava, né? Vamos, Kaká, vai. Eu acho que ali, ó, foi algo que ele falou, tipo... Se você tivesse entrado, se você tivesse lá dentro, eu acho que você faria alguma coisa. Aqui é o quê? Acabou, Veloso. Aqui, ó, aqui começa. Vamos! Ali pra mim foi algo tipo, se você tivesse em campo, você poderia ter feito alguma coisa, né? Agora é pra valer! Vamos ver aqui, ó. O Mister pedia atenção. Posicione, não gira. Enquanto Igor Thiago se lamentava no gol perdido. Ah, não dava. Quem não faz, leva. Gol de Marrocos. Sai, Bari, abre o placar para a seleção marroquina. Ei, tamo bem, calma. Tá tudo certo, tamo bem, vai. Do banco, Neymar apoiava. Chuta essa p... chuta. Toca uma bola no Vini, faz o Vini pra cima. Ibanez, dá uma no Vini, manda o Vini correr nas costas. Orientava o time. Abre a ponta, cara. Passa. E o Rafa, você e o Casemiro tem que organizar. E o Brasil empatou. Você vê, mano, como é diferente a leitura de jogo? Vai lá, Vini! Extravasa, Vini. É isso aí, vamos, pô. É eu e tu, cara. Vamos. Pois é, aqui a gente dubla até mascada de chiclete. No segundo tempo, mudanças na seleção. Danilo era um novo líder em campo. Focar, vamos. Dá pra fazer melhor. Tem que dar trabalho. E hoje é dia de a gente mostrar. Enquanto Vini... Guimar! Vem pra cá. Sim, não, mas tu ficou com ele. Do lado. Marquinhos fala pra ficar em 3. Tem 4, tá 4, tem que ter um aqui. Mister, o Rafa por dentro. Cruzamento, Vini dominou. Legal ter essa liberdade, né? O próprio Rafinha que falou o próprio Vini falou pro Rafinha jogar por dentro, né? Desabafou com o Neymar. Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse eu entrava, né? Mas calma, Hendrick. Sexta-feira tem o Haiti. Quer ver o que o Neymar falou ali pra ele nesse momento. Bom, rapaziada, a última informação aqui da ESPN que a gente tem é que, alvo de críticas após empate com o Marrocos, Ancelotti vai avaliar algumas decisões no time titular. O resultado da partida de ontem deixou o treinador italiano irritado. E notícias também que ele falou num tom um pouco mais alto no vestiário. Realmente, teve muito do papel tático que o Ancelotti projetou para a partida que não aconteceu? Sim. Pressão mal feita, Marrocos dominando o meio-campo, Brasil no final, ao invés de conseguir pressionar, ficou na roda, no total pro Marrocos podendo ter a bola para poder definir o jogo no final e não o Brasil fazendo a última pressão. Muita coisa deu errada. E também, individualmente, muitos erros de passes, jogadores nervosos. É que me vem na cabeça, mano. Nossa, parece que é baba-ovo, mas em 2014, mano, primeira Copa do Mundo, o moleque com 22, 23 anos, meteu 2 gols ali, o Neymar, um de pênalti, o outro de fora da área contra a Croácia, jogando leve, mano, jogando leve. É diferente demais, mano. Jogadores, às vezes,
de um calibre grande, né? A gente viu o Casemiro nervoso, a gente viu o Bruno Guimarães errando muito passe, muitos erros de posicionamento, Ibañez nervoso na lateral, mas improvisado de lateral, Rafinha nervoso também em muitos momentos, o Igor Thiago, aquele cenário ali dele errar o cabeceio, pra mim também o cara tá meio disperso. Foda. Vamos ver aí contra o Haiti, qual que vai ser a decisão do Ancelotti. Vai tentar mais uma vez com esses mesmos jogadores? Vai olhar um pouco pro banco? Vai tirar o Igor Thiago e meter o Matheus Cunha de novo? Ele tirou o Matheus Cunha pra colocar o Igor Thiago, e talvez agora eu acho que ele vai tirar o Igor Thiago e colocar de novo o Matheus Cunha. Vai manter Rafinha? Vai fazer o quê? Vai tirar Casemiro? Vai dar mais oportunidade pra Fabinho? Na lateral, Danilo, Ibañez? De resto, eu acho que o Endrick não começa de titular, mas ganha minutos. Ele não ganhar minutos contra o Haiti, aí a gente lava nossas mãos e nem falar mais nada, é só aguardar a pior notícia que pode vir depois na Copa do Mundo, porque aí é loucura. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, concordam aqui com a minha opinião. A partir do momento que a gente tem um técnico desse e ele não consegue colocar na cabeça dos jogadores o que ele quer, fudeu, né, mano? Fudeu. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito, espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.